Você que está na sua casa, a graça e a paz, glórias sejam dadas ao nosso Senhor. Como é bom, né, irmão, você vir para o culto e receber um elogio, né? Cheguei no culto, o Éder me elogiou. O pastor, o senhor está bonito, hein? Com essa gravata, parecendo motorista de ônibus. Então, uma homenagem aos motoristas de ônibus. Obrigado, viu, Éder? Sério? Eu lembrei até ele parecido com o Sérgio Reis, mas não falei nada. Mas obrigado, viu, Éder? Glória a Deus, Deus te abençoe, viu? Deus te guarde. Irmãos, Deus tem feito maravilhas. Eu não sei você, mas neste culto eu já fui grandemente abençoado. Há uma presença santa, e a presença do Senhor no meio de nós, a presença do Espírito Santo de Deus. O meu desejo, a minha oração é que você que está na sua casa, acompanhando este culto de maneira online, que você possa presenciar aquilo que nós estamos recebendo aqui também na sua casa, sentir realmente a doce presença do Senhor. Irmãos, eu vou colocar minha máscara de novo, não é porque é a máscara do Flamengo não, é por outro motivo muito maior. Não achem ruim, tá? Eu coloquei essa máscara aqui, já escandalizei umas pessoas que chegaram ali, mas não sei por que eu coloquei, mas eu vou até descer aqui, eu coloquei a máscara. Quantos aqui dos irmãos nunca viram um milagre? Levanta sua mão. Você nunca viu, eu já ouvi falar, mas nunca vi um milagre. Mas pode levantar sua mão. Quantos já viram um milagre? Levanta a mão. Glória a Deus. Aí na sua casa, não dá para você me ver você levantando a mão. Tem uma pessoa, eu contei para vocês, eu falei assim, ó, eu não quero que você venha no culto, e a pessoa segurou, me obedeceu, mas ela não aguentou mais. Então eu quero que a Luísa, pedir permissão para ela, né? A gente não costuma fazer isso. Fica em pé no seu lugar aí, Luísa. Olha para trás para esse povo aqui, ó. Bonito. Aqui é um milagre, irmãos. Um milagre. O câncer, né? Terminal, entubado. Eu posso até dizer, deformado já o rosto. Mas ali o povo orando, né? Silvio está emocionado aqui hoje. E ela falou, pastor, eu não tenho jeito, eu vou ter que ir na igreja. Então um dia eu vou te chamar você para testemunhar, porque foi grande o que Deus fez. Então aplauda o Senhor no milagre, irmãos. Milagre de Deus, milagre. Desenganado pelos médicos, não tinha mais solução, mas nosso Deus é o Deus da solução. Glória a Deus, viu, Luísa, que está aqui. Me desobedeceu, mas tudo bem, glória a Deus. Deus é maior, né? Para só quem passou pelo vale da sombra, o que é, né? Já está no lucro, né? Deus já deu vitória. Irmãos, nós temos que ouvir esse testemunho, nós vamos marcar para ouvir, tá? Conta as bênçãos, conta quantas são. Eu coloquei a máscara, foi por causa disso, tá? Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Deus colocou no meu coração nessa noite um tema para essa palavra que Deus falou muito forte ao meu coração. Confissão da maldade nacional é o tema da minha palavra. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Da própria Bíblia. Está escrito no título no capítulo que eu vou ler para vocês. Algumas versões, traduções traz um outro tema, mas o mesmo significado. Confissão da maldade nacional. Esse é o tema da minha palavra nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 59. Mesmo assentado, quero convidar você na sua casa, faça esse esforço aí, abra a sua Bíblia também. Pode ser no aplicativo, pode ser no própria. E a minha oração agora é que realmente essa palavra, porque nós vamos ter, o pessoal já ficou aqui, nós vamos ter um tempo de confissão hoje. Eu já até quero explicar para você, um tempo de oração. E até eu escolhi, pensei muito sobre Neemias, quando ele ora, né, pedindo pela nação, confessando o pecado que não era dele, mas era do povo e da nação. E eu quero te explicar bem isso para você. Nós vamos fazer um momento de confissão aqui, irmãos. Não é confissão pelos pecados do Brasil, é confissão do pecado do povo de Deus, da nação santa, o povo escolhido, o povo separado pelo Senhor. Que essa palavra entre no seu coração agora. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. E o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos.
porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa, ninguém pode se cobrir com o que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos a ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. E entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos no nosso coração. Por isso, olha o que aconteceu, e olha o que está acontecendo com o Brasil, olha o que está acontecendo com a nossa nação. Por isso o direito se retirou. É por isso, irmãos, que está acontecendo o que você vê lá no Supremo Tribunal. É por isso o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. O Senhor vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as suas obras, segundo as obras deles, assim retribuirá aos seus adversários, furor aos seus inimigos, o que merecem as terras do mar, a devida recompensa. Assim, temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde a nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com vocês. Olha a aliança do Senhor comigo e com você. Quanto a mim, esta é a aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre vocês, e as minhas palavras que pus na boca de vocês não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos dos seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Meus irmãos, Igreja Batista Memorial, você que está na sua casa, não espere do mundo justiça. O mundo vai odiar você, o mundo vai nos odiar. Jesus alertou: o mundo vai odiar vocês. No mundo jaz o maligno. Não espere, não fique espantado, não fique escandalizado com o ímpio.
Não fique escandalizado quando aqueles que não temem ao Senhor, não fique escandalizado quando aquele que não professa Jesus como Senhor, quando aquele que não é cristão faz atos abomináveis, coisas sórdidas, injustiças são praticadas. Não fique pasmo, não fique admirado, porque cada um vai fazer conforme a sua natureza. Se eles assim procedem, é porque fazem conforme aquilo que eles creem, aquilo que eles acreditam. Então não espere que o ímpio haja diferente, que o ímpio haja como um crente, mas fique pasmo, fique admirado, fique entristecido, quando o crente não age como ele deve agir, quando o crente não age como a natureza que ele deve ter, quando o crente se acovarda, quando o crente briga entre si, quando se devoram uns aos outros, quando não há unidade, quando se machucam, quando se ferem, defendem mais ideologias, defendem mais placas, defendem mais nomes, defendem mais partidos, defendem mais ideologias, sofismas, do que defender o nome daquele que é sobre todo nome. Isso deve nos entristecer, isso deve nos envergonhar, quando os irmãos se machucam, se ferem, em nome de uma verdade do mundo que nos odeia, pessoas que se alegram e dizem: a igreja tem que fechar mesmo. Você não sabe o qual tem sido o papel relevante da igreja nesse tempo. É um farol, e eu quero desafiar você que está aqui na nação, se você pode, você se ajoelhar, você se prostrar, você que está na sua casa, se você puder fazer isso também. Eu quero desafiar, nós temos um momento mesmo de clamor, um momento de oração, e eu quero colocar mesmo a minha vida como a sua. Eu quero pegar esse texto de Neemias, eu quero dar um tempo para você orar, ter a sua confissão, o seu momento a sós. Uma canção vai ser ministrada aqui, é um momento seu de você chorar mesmo, pela sua vida, mas colocar agora a nação, o povo de Deus, coloca agora cada igreja, cada crente, cada pessoa, cada cristão, coloca o povo de Deus espalhado. Senhor, eu peço perdão, porque nós como servos do Senhor temos falhado. Chore agora, coloque diante do Senhor a confissão pela nação que tem o nome do Senhor. Antes de nós adorarmos o Senhor com essa canção, eu quero ler o texto e fazer desse texto a nossa oração. O Senhor falou com Neemias, mostrou para Neemias, como nós lemos o texto agora de Isaías 59, Deus mostrou o que estava acontecendo, e Neemias, guiado pelo Espírito Santo, ele declarou: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão agora pelos pecados da nação, pelos pecados dos filhos de Israel, pecados que temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido erradamente contra o Senhor, de forma totalmente corrupta contra ti. Não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante do Senhor.
Ah, meu irmão, tem esse momento agora. Se você percebe os pecados que a nação tem cometido, essa nação chamada povo de Deus, esse povo que se chama pelo nome do Senhor, coloque agora também diante do Senhor a confissão pelas coisas que têm acontecido e que você vê que tem desagradado ao Senhor, seja aqui em Campo Grande, seja no Brasil, seja no mundo. Ah, Senhor, pestes, fome, guerras, todas essas coisas que têm acontecido, ó Pai, talvez sejam sim, ó Pai, o princípio das dores, mas talvez sejam também, ó Pai, como a Tua palavra declara, um juízo do Senhor, uma maneira do Senhor refinar o Teu povo, uma maneira do Senhor trabalhar no meio do Teu povo e da Tua igreja, porque é o Senhor que declara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo que carrega o Teu nome, o Senhor nos deu um nome, Pai, um nome para zelar, um nome que tem autoridade, um nome que tem poder, um nome que transforma, um nome que é sobre todo nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não existe maneira melhor, Pai, de se humilhar diante do Senhor, com um coração quebrantado, de joelhos é melhor, mas mais do que os joelhos, ó Pai, queremos prostrar o nosso coração, nos humilhar diante da potente mão do Senhor, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Senhor, ah Deus, a oração é a chave, é pela oração, ó Pai, que coisas têm acontecido de maneira tremenda, milagres têm acontecido, quando estamos impotentes, quando o médico não sabe o que fazer, quando o remédio já não faz efeito, quando tudo que tinha para ser feito, ó Pai, foi feito, quando não tem mais lugares nos leitos, quando não tem mais lugar na UTI, na CTI, quando o antibiótico não faz efeito, ah Deus, é a oração. Esse povo que se chama pelo seu nome, Pai, se humilhar e orar, Pai, buscar a face, buscar o semblante, buscar a presença. Ah Deus, aqui está um povo que busca a Tua face, que busca a Tua presença. Olha para nós, Senhor, como um Pai compassivo, como um Pai misericordioso. Nós nos achegamos como filhos que erraram, como filhos que pecaram, como uma nação que errou. Nós estamos diante do Pai olhando e dizendo: Senhor, tem misericórdia, Pai. Somos o Teu povo que se chama pelo Teu nome, estamos orando. E o Senhor diz: esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender, a Deus traz arrependimento no coração, Pai, do Teu povo, da Tua nação, daqueles, ó Pai, que têm dito coisas que ferem a Tua igreja, que ferem o Teu nome, que ferem o irmão. Ah Deus, o diabo não pode nos ferir, o diabo não pode nos afetar. Ah Deus, mas um diamante pode riscar o outro, um irmão pode ferir o outro, um irmão pode machucar o outro. Não permita, Senhor. Perdoa, Pai, quando ferimos o irmão, quando machucamos o irmão, quando deixamos de ajudar o irmão, quando não estendemos a mão para o irmão, porque a Tua mão está estendida, mas muitas vezes a nossa está encolhida, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Ah Deus, é o Senhor quem diz, e nós tomamos posse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ah Senhor, se humilhar e orar e buscar a Tua face e se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor virá, Senhor, e vai curar, Senhor, e vai sarar a Tua terra. Quando uma peste, quando um mal, quando um vírus vier, como veio, Senhor, o Senhor é o único que pode curar,
O Senhor é o único que pode sarar. Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você agora a levantar um clamor aí no seu lugar. Eu quero ter esse tempo de oração. Fique de joelhos, enquanto essa canção é ministrada. Tem um tempo na presença do Senhor. Tem esse tempo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Oh, aleluia. Toda criatura se derrame aos teus pés. O som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Você pode ir se colocando em pé e erguendo as suas mãos aos céus e declarando essas verdades. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Em nome de Jesus, eu fiz questão da gente ter esse momento de confissão, porque o desejo do meu coração é atrair o favor de Deus sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação. Enquanto eu orava, o Senhor me fez lembrar de Sofonias. Quando o Senhor diz em Sofonias 3, Ele diz assim, versículo 14: cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você. Esse é o desejo do meu coração, que se há alguma sentença contra a nossa nação, contra o povo de Deus, que o Senhor retire, como diz essa palavra. O Senhor retirou as sentenças que eram contra vocês e afastou os seus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Você não precisa mais temer nenhum mal. Eu creio, irmãos, que está chegando esse momento, mas precisa haver arrependimento, confissão diante do Senhor. Um povo que se chama pelo nome do Senhor, um povo escolhido, separado, precisa se levantar na terra. Naquele dia se dirá: não tenha mais medo, não desfaleça as suas mãos. O Senhor, o seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar.
Ele vai ficar contente com você. Se o Senhor está triste, Ele vai ficar contente com você. Ele renovará o seu amor sobre você, e Ele encherá você de júbilo por causa de você. E Ele completa: Ele vai congregar todos os tristes, todos que estão enlutados, afastados, Ele vai trazer para a presença dEle. Se você recebe essa palavra, dê um aplauso, dê um glória ao Senhor, dê um aleluias, dê um aleluias, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se assentar. Eu quero desafiar a Igreja Batista Memorial, você que me ouve, você líder da Memorial, você que é líder de PGM, você que criança, adulto, eu quero desafiar você a partir de hoje, quando a gente faz confissão diante do Senhor, para toda e qualquer questão que você tiver que tratar, dê respostas bíblicas. Eu quero desafiar você a não entrar em debates, em demandas, em contendas. Os conselhos, nós estávamos falando como equipe, né? A gente estava conversando sobre isso, os conselhos de Paulo para Timóteo, para Tito. Ele fala assim: o homem de Deus não deve entrar em debate, em discussões tolas, que vão só causar separação, um sai magoado para um outro, o outro magoado para o outro lado, ressentimento, mágoa, ferida, e de repente vira raiz de amargura. Que não seja assim no meio do povo de Deus, no nosso arraial, amém? De onde vêm as contendas, as brigas entre vocês? De onde vem? Vem da raiz, do mal, às vezes no coração enraigado. E Deus colocou no meu coração para esse tempo. Eu me lembro, irmãos, e a minha memória é boa, e faz pouco tempo, mais ou menos quando nós começamos, a primeira mensagem que eu preguei quando começou a pandemia, e eu repito isso, precisamos de direção celestial, então de resposta do Senhor. E agora nós estamos entrando numa nova fase, está falando de mutação de vírus, que a pessoa pode pegar novamente, como que a gente deve proceder daqui para frente, como deve proceder o povo de Deus. E Deus me deu uma ação bíblica, ou melhor, 3 ações que o povo de Deus deve ter agora nesse tempo. Eu quero desafiar você a fazer isso, resposta bíblica para um tempo difícil. Irmãos, acredite, a fome está chegando, no mundo todo. Eu falo: não, pastor, isso não é verdade. É real, irmãos. No Brasil, aqui em Campo Grande, o pastor Fábio orou, nós tínhamos triplicado o número de cesta básica, agora nós temos que aumentar mais ainda. É tanta gente. E paz, irmãos, não é só pessoas da nossa redondeza. Graças a Deus, eu falo assim, nossa igreja, Deus tem cuidado, mas pessoas que você conhece, conhecido, vizinho, amigo, outras igrejas. A Memorial tem tido o privilégio de ajudar outras igrejas, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, às vezes a pessoa fala assim: a igreja fechada, online. De verdade, irmãos, a Memorial, pela estrutura que tem, seria cômodo para o pastor Richard, para a equipe, a gente fazer o culto online, muito tranquilo. Mas só quem está no dia a dia aqui, os pastores sabem a demanda das pessoas que precisam de um pastor do lado, de uma palavra de encorajamento, de uma oração, eu estava falando hoje com uma pessoa sobre isso. É melhor estar no lugar de luto que na festa, assim, o pastor só vem para comer mesmo, mas na hora do luto, irmãos, quem está lá no Fica em Casa, não vai lá no cemitério, não vai estar perto das pessoas, e a gente precisa estar. Lógico que a gente toma todos os cuidados, mas você sabe muito bem, você pode até esquecer quem não foi na sua festa, mas você se lembra de quem não estava no dia do luto. Então a igreja precisa estar de portas abertas, irmãos, ore por isso. E eu estou falando, a Memorial tem uma estrutura, mas eu tenho muitos amigos pastores, que eles não têm nenhum celular de qualidade como eu tenho. Eu conheço alguns pastores que a gente já deu o celular da gente para eles, porque eles não têm. Fala: mas tem o celular, mas não tem internet, na igreja. A igreja de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não vão, irmãos. E aí você fala assim: então é o governo que tem que fazer assistencialismo. Não espere do governo, não espere da prefeitura, eles vão fazer o papel deles na medida que eles quiserem, mas a igreja tem sido relevante. Eu quero dar para você um dado, porque eu quero falar 3 coisas importantes, mas eu quero dar um dado para você. Veja isso que eu vou te falar, e isso aqui está desatualizado já. A Junta de Missões Nacionais, a nossa junta, só a Batista, porque tem outras denominações fazendo, e muitas igrejas locais fazendo o que eu vou te falar. A Junta de Missões Nacionais, através das igrejas, entregaram mais de 10 mil cestas nesses últimos 2 meses no Brasil.
foi para Manaus, Goiás e outros lugares que estavam precisando. Foi entregue mais de 80 toneladas em 2 meses de alimento, isso fora o trabalho das igrejas locais, sem contar o que a Memorial faz aqui, o que a primeira, que a terceira, que as igrejas fazem, só a junta de missões. Só para você ter uma ideia, talvez você não saiba disso, olha só, essa semana, lá em Aparecida do Norte, lá em São Paulo, sabe onde lugar de Romaria? Olha o que aconteceu, porque a cidade lá vive do turismo religioso, como em Goiás também, a nossa junta foi atender lá em Trindade, eu já estive em Trindade, eu já fui em Trindade, como também lá em Belém, também tem lá a festa do Círio de Nazaré, o pessoal vive muitas vezes do turismo, mas as pessoas estão passando fome, porque o turismo acabou. Olha o que está acontecendo em Aparecida, aqui, onde as pessoas vão. Foram enviadas essa semana 1.000 cestas básicas pela nossa junta de missões nacionais, as igrejas batistas enviaram. Só para você saber, um testemunho, o pastor Fabrício me mandou, donos de restaurante estão passando necessidade, em Aparecida. Aí você tem uma ideia de como que estão as coisas, e a igreja precisa estar participando, a igreja precisa estar presente, a igreja é um farol no meio da tempestade. Então irmãos, irmãs, se você não concorda, se você acha que a igreja tem que ficar fechada, você que é um crente, continue em casa, e louve a Deus, eu sei que você vai servir a Deus, mas não critique quem está querendo trabalhar. Você imagina, irmão, se o doutor Fábio, né, os médicos daqui, doutor Pedro, doutor Marcos Sartori, falam assim, sabe de uma coisa? Eu não vou para o hospital hoje não vou hoje, não vou amanhã, não vou esse mês, eu vou ficar em casa, porque em casa é melhor, é mais seguro. Mas os médicos estão indo para os hospitais, os enfermeiros estão indo para os hospitais, e você acha que é menos importante o papel da igreja? O papel dos pastores? Está aí, né, Luísa, um milagre, né? Se não fosse a oração, você estaria aqui, Luísa? Então hoje, para você saber, é milagre, irmão, é pela igreja, desde que o Covid veio, as pessoas só falam de Covid, mas a gente como igreja não atende só isso, são tantas outras demandas, são tantas outras situações, o caos na saúde pública, irmãos, não é por causa do Covid. Eu sou um pastor que junto com o pessoal capelão e a equipe visita os hospitais, eu não sei quantas vezes eu fui no hospital regional, e eu tive que andar no meio daqueles corredores, não é dos quartos, lotado, aquela ala vermelha do hospital regional sempre foi lotada, sempre foi. A Santa Casa, depois que a Santa Casa teve uma administração melhor, conseguiu construir outras coisas, mas os hospitais públicos sempre foi, os postos de saúde, quantas vezes eu já levei irmãos, a gente fica lá e fica horas e horas, não tem lugar. Então o caos, irmãos, ele já existe na saúde. Estádios nós temos bastante, isso é verdade, estádios nós temos. Então eu quero dar para você 3 conselhos incomuns para essa época de Covid, essa época de pandemia, essa época de luta. Eu nem fiz slide, porque eu quero que você fique bem atento, se você quiser anotar, você anota, mas são respostas, e eu quero dizer para você, tome posse disso. Eu tenho umas músicas que eu nem combinei com o pastor Cris, mas vi que Deus já tinha combinado, né? A mão de Deus está estendida sobre este lugar, a mão de Deus está estendida sobre você e na sua casa, meu irmão, minha irmã, você que vai receber depois essa palavra, talvez de outros dias, a mão do Senhor está estendida, mas eu te pergunto, e a sua mão está estendida, meu irmão? Porque talvez a mão estendida do Senhor vai ser a mão da igreja que vai chegar para muitas pessoas. As pessoas vão dizer, Deus chegou na minha casa através da Igreja Batista Memorial, Deus chegou na minha casa através da Junta de Missões Nacionais, Deus chegou na minha casa através da Assembleia de Deus, através da Metodista, da Presbiteriana, através da Igreja Fogo e Glória, aí vai, né, pastor, enrola ali, as igrejas que Deus levantou, é o povo de Deus trabalhando. Então, em primeiro lugar, grave isso, anote, a mão do Senhor não está encolhida sobre o teu futuro, a mão do Senhor não está encolhida sobre o teu futuro. Por isso, eu quero desafiar você a fazer uma coisa intencional, semeie intencionalmente no seu futuro. Pastor, como que é isso, semear intencionalmente no meu futuro? Vamos à Bíblia, um homem de Deus que foi especialista em plantar e cavar poço, achar água.
Isaac. Abre em Gênesis 26. A mão do Senhor não está encolhida sobre o teu futuro, mas você precisa semear intencionalmente no seu futuro, investir no teu futuro. Gênesis 26, versículo 1 começa assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Olha só, irmão, deixa sua Bíblia aberta. Aqui nós vamos encontrar a resposta mais incomum à fome, de um dos nossos patriarcas, Isaac. A primeira frase está dizendo que sobreveio uma fome sobre a terra, e eu quero que você saiba que as maiores crises do mundo ainda, mundial, é fome. Se você quer saber uma pesquisa real, você sabia que para alimentar todo o povo da China, não teria alimento suficiente? Sabia disso? Não teria alimento suficiente para alimentar todos eles. Uma pesquisa foi feita: se fosse dar todos os frangos do mundo para a China, ia dar uma coxinha para cada um. Verdade, tamanha população mundial da China e do mundo todo. Por que eu estou citando isso? Porque existe uma preocupação da própria China, que é uma potência, em produzir alimentos, em comprar lugares para poder plantar, para poder garantir alimento para o seu povo. Aqui você vai ver o patriarca Isaac, diz assim que sobreveio uma grande fome. Pula lá para o versículo 12 e 13. Olha o que diz nesse período de grande fome, nesse período de crise: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Num período de grande fome, Isaac plantou, o Senhor abençoou, e se você olhar o versículo 13, fala que ele enriqueceu, continuou prosperando, e ficou riquíssimo, num período de grande fome. Então eu quero dizer para você que a mão do Senhor não está encolhida sobre o seu futuro, e você precisa aprender a investir no seu futuro. Esse texto é riquíssimo em detalhes. É como se Deus quisesse que entendêssemos com toda clareza o que aconteceu aqui. Aqui diz que ele enriqueceu e continuou prosperando até ficar riquíssimo. Mas o ponto é, irmãos, a chave é aqui, que era um período de grande fome. Talvez a fome veio, eu não sei, uma doença, uma pandemia, alguma coisa, uma seca, mas foi um período de grande fome. Agora, você não acha que é um momento estranho para plantar, quando pode faltar? Você fala assim: mas agora como que eu vou agora investir se eu tenho que guardar? Eu quero desafiar você para aprender a investir. Até eu tenho aqui um camarada aqui na igreja, né, chama John Wayne, ó, fazer propaganda dele. Você quer aprender a investir no seu futuro, pode procurar esse homem de Deus aí. Depois, se você não tem o contato dele, procura um dos pastores, um dos líderes, ou a mim mesmo, e a gente vai te passar. Mas você precisa aprender a investir. Aprender a investir. É um momento estranho, irmãos, para plantar. É um momento estranho para guardar. É um momento estranho para semear. É um momento estranho para as igrejas agora, que falam assim: como que nós vamos investir como igreja, se agora é um momento de fome? E eu quero, essa passagem aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Na verdade, essa não é uma passagem sobre ofertar. Sabia disso? A gente pode até usar o princípio para aplicar para isso. Mas esse texto aqui, na verdade, Isaac estava semeando no seu futuro. Então esse texto aqui é business, é negócio, é investimento, é como se, tipo assim, o que você tem, você usar aquilo ali para produzir mais. Sabe aquele seu negócio pequeno, fala assim: eu não tenho, né, uma plantação, não tenho gado, eu não tenho grandes investimentos, pastor, o que eu sei fazer é bolo, né? Então talvez agora de hora de você investir, é investir na online, né? Fazer as vendas online, usar o Instagram, que todo mundo pode ver, usar o Facebook, usar os grupos, os amigos, fazer algo que você vai investir no seu negócio. Então, e o que eu estou dizendo aqui, então você estava preocupado, será que agora o pastor vai pedir uma oferta, né? Não, eu estou dizendo que agora você tem que investir em você, na sua família, no seu negócio, no seu futuro, na sua empresa. Mas pastor, agora não é época de segurar, como que eu vou investir na minha empresa, né? Que a coisa está difícil.
ele estava investindo no futuro, era algo incomum. Aparentemente nada estava sendo colhido. Você fala assim, mas pastor, minha empresa não está vendendo nada, né? Agora o negócio está tudo parado, e o senhor fala que eu tenho que investir. É um momento em que não está tendo progresso financeiro, é um momento que não tem, é uma grande fome, e aqui está o sobrenatural, irmãos, aqui está o milagre. Ele semeia em um tempo difícil. O que é o destaque aqui é que Isaac semeou intencionalmente. Sabe por quê? A mão do Senhor não estava encolhida, a mão do Senhor estava sobre Isaac. Eu profetizo em nome de Jesus que a mão do Senhor está sobre sua empresa, sobre o seu negócio, sobre o seu comércio, sobre o seu trabalho, e o Senhor vai te dar sabedoria. Fala assim, eu não sei como investir. Procura pessoas que sabem como investir. Por isso que eu citei o nome do John Wayne, tem tantos outros, mas você precisa aprender a investir. Pastor, eu não tenho nada para investir. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você quer saber um pouco mais sobre isso, se aprofundar? Precisa estudar, precisa de ajuda, precisa conversar com outras pessoas que sabem sobre isso, porque, irmãos, nós vivemos e podemos viver mais ainda tempos de vacas magras e vacas gordas. Pastor, alguns já estão vivendo isso, outros ainda não, mas precisamos aprender como José. Ele aprendeu a investir. Talvez você possa, tem gente que deve ter pensado em casa, pastor Richard é louco, deve ser por isso que ele nem falou mais em plano A na igreja, né? Não, o plano A da igreja continua em pé, porque é um tempo de investir no futuro da geração da igreja. Eu até quero que você ore, né? Porque o negócio está, sabe, não parou não, mas está em banho-maria. Sabe o que é banho-maria? Está fervendo ali, né? Então ore por isso, né? Eu acho que Deus está segurando, porque tem outras coisas para a gente cuidar agora, tem outras emergências. Deus está no controle. Sabe quando você fica cuidando do leite para cá e para lá, para não derramar, né? Quem não tem aquele que dá aquele assovio, né? Então é assim, Deus está cuidando, a mão do Senhor está estendida sobre o futuro da Memorial. Eu estou tranquilo. Se não é plano A, tem B. Deus está no controle de todas as coisas. Continue orando. Mas, irmãos, olha o que, para você entender o que Isaac fez, aqui na Memorial a gente tem um privilégio, que a gente tem muito missionário, né? Que foi para o campo, foi para a África. Eu aprendi muito com o pastor Afonso e Mandalva. Pastor Afonso e Mandalva foram para lugar que os africanos não tinham terra para plantar, e não tinham a semente, e não sabiam plantar. Imaginou essa situação? Pastor Kleber e Gleice, na África também. Pastor Rodrigo Petrelli, nosso missionário, sempre está mandando palestra, notícias da África, coisas assim impressionantes. Mas tem uma lição, que o missionário contou uma experiência, que eu pude entender melhor o Salmo 126, o versículo 6, sabe aquela parte assim, aquele que sai chorando e andando, levando a semente, né, e semeando, vai voltar com seus feixes. Eu entendi muito melhor quando eu via o que acontecia na África. Eu não sei se você já viu umas fotos de africanas, que elas amarram os bebês nas costas, sim, algumas amarram na frente, mas amarram nas costas, né, principalmente quando estão trabalhando, amarram nas costas. E tem uma história verídica, isso aconteceu em alguns lugares da África, que muitas vezes eles tinham que tomar decisão. Eles tinham na mão um punhado de semente, e poderia ser a refeição de um dia. Sabe o que essa mãe fazia? Ela deixava de comer esse punhado de semente, que era uma refeição, dava um jeito de alimentar o seu filho, mas é a refeição dela de um dia. Ela chorando semeava, plantava, porque ela sabia que depois ia vir uma colheita para um ano, para mais tempo. Semear em lágrimas e colher em alegria. Esse é o desafio. Em tempo de pandemia, em tempo de escassez, em tempo de fome, você investir na sua empresa. Às vezes o investimento é até um livro, sabia? Às vezes um livro que você compra, você aprende a fazer algo diferente. Poxa, mas eu vou investir num curso. Eu não sei, mas é tempo de você investir. Por isso que eu falei, procure um especialista, mas é um tempo agora de você semear intencionalmente no Senhor. Vai plantar 1 e vai colher 100, porque a mão do Senhor não está encolhida sobre o seu futuro. Você crê nisso? Deus tem falado. Se você é empresário, se você é funcionário, preste atenção. Deus quer que você semeie intencionalmente em seu futuro. Segunda coisa, já anotar aí, a mão do Senhor não está encolhida sobre a igreja dele. A mão do Senhor está estendida sobre a igreja dele.
A igreja de Jesus é a menina dos olhos dele. Quando uma pessoa fala mal da igreja, está falando mal de si mesmo, porque você é a igreja, você é o povo de Deus. Então, se a mão do Senhor está estendida sobre a igreja, eu quero desafiar você a semear compaixão. Semear compaixão. Semear compaixão, ou semear generosidade, ou semear realmente com os olhos de Deus para a vida das pessoas. Abra sua Bíblia num outro texto, nós vamos aprender com outro homem de Deus. Eu fiz a oração de Neemias, né? Então abre lá em Neemias capítulo 5. Você não sabe o que pastor tem que tratar, viu, irmãos? Às vezes a gente tem que resolver demandas entre irmãos, entre sócios, entre irmãos que faz negócio com o irmão. Aqui Neemias, ele vai ensinar para a gente a semear, porque a mão do Senhor está sobre a igreja, a semear compaixão. Neemias capítulo 5, vai mostrar medidas contra a exploração. Você sabia que em tempo de pandemia, em tempo de fome, em tempo de escassez, tem irmão que explora o outro? Não, pastor, isso não acontece, na Memorial não acontece, mas acontece em outros lugares, entendeu? Mas Neemias 5, vamos ler o texto, porque eu quero que a palavra de Deus fique no nosso coração. Neemias 5:1 diz assim: então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Versículo 2: porque havia os que diziam: somos muitos, nós somos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos que hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a essa fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Sabe, você tem que pagar o imposto da sua empresa, você tem que pagar imposto, aí você tem que pegar dinheiro emprestado para não deixar de pagar o imposto, porque o imposto é muito alto. Nós somos da mesma carne, versículo 5, dos nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Alguns de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Aí Neemias: fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios, e agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas, para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo, não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus, para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos e gentios? Também eu e os meus companheiros, os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, mas por favor, vamos parar com essa exploração. Versículo 11: peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir, e nada pediremos deles, faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes, e na presença deles fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Irmãos, o que estava acontecendo? Era irmão explorando irmão, crente que virou agiota. Os irmãos ali eram agiotas, estavam emprestando dinheiro com juros altíssimos, explorando os irmãos, exigindo pagamentos, e se não pagasse, tomavam, coisas que acontecem no dia de hoje, tomavam suas terras, tomavam suas posses. A coisa ficou tão crítica que eles diziam assim: nós perdemos nossas terras, perdemos as nossas coisas, e agora está faltando para a gente o básico, está faltando o que comer, nós não temos mais o que dar, a comida para dar para os nossos filhos.
Irmãos, há uma fome já acontecendo, e há pessoas sendo exploradas, há irmão explorando irmão, há irmãos aproveitando dos irmãos, e eu quero dizer para você que nós como igreja, temos que cuidar um dos outros, ter compaixão um dos outros. A minha preocupação de verdade, irmãos, como pastor, e eu quero deixar isso aberto, temos falado isso na igreja, é que não falte o pão nosso na casa de ninguém, porque o Senhor tem nos dado o pão nosso. Se você tem passado necessidade, procure seus pastores, procure a sua igreja. Todos sabem que a igreja não tem deixado, e não temos atendido só, e o nosso papel principal, irmãos, é atender os domésticos da fé, primeiro os da casa, mas glórias a Deus que estamos podendo atender nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, outras igrejas. Louvado seja o Senhor por isso. Então, a igreja tem sido esse lugar, mas que você, que a igreja, seja esse lugar também de compaixão, de graça. Este é o momento em que eu quero dizer para você, como igreja, de renovar as alianças, renovar os relacionamentos. Então, a mão do Senhor está estendida sobre a igreja, para a igreja semear compaixão, é para semear restauração de relacionamentos. Se precisamos semear no futuro, investir no futuro, precisamos semear nos relacionamentos, seja intencional em restaurar o relacionamento com o irmão. Esse tempo ficar em casa, né, para muitos foi difícil, né? Tem marido que não vê a hora, porque ele antes falava que não tinha tempo para arrumar as coisas, né? Agora tem tempo, né? Tem tempo para arrumar tudo. Então, o corpo de Cristo, a família de Deus, não é hora de ninguém tirar vantagem de ninguém. Quem pode ficar em casa, glória a Deus, irmãos, não é para julgar quem pode ficar em casa. Às vezes a pessoa passou num concurso, a pessoa consegue trabalhar home office, glória a Deus, Deus continue abençoando. Mas irmão, você que pode ficar em casa, você que pode ficar home office, você pode também estender a mão para ajudar aquele que precisa sair para trabalhar. Não critique também aquele que tem que sair, que tem que vender o seu produto, que tem que sair de casa, que ele não tem como trabalhar em casa. Às vezes não tem porque o emprego dele não oferece isso. Então a gente precisa nessa hora ter compaixão, é hora de acolhimento, porque as pessoas estão tendo perdas financeiras, é hora da gente olhar para o irmão e falar: irmão, você precisa, conte comigo. E quem conhece, né, os seus pastores, conhece seus líderes da igreja, a memorial é assim: irmão, conte comigo, e é contar mesmo, né? Não é igual um dia o pastor Cristo contou, né, um filho assim: conta comigo, a criança falou assim, 1, 2, 3, né? Criança é assim, né? Não é contar, é contar de saber que você pode contar com a sua igreja, contar com seus pastores, contar com seu amigo. É na hora da adversidade que nasce o verdadeiro irmão, né? Mais chegado que o irmão da família. Nós precisamos dar apoio uns para os outros, apoio bíblico, apoio emocional, apoio espiritual, mas muitas vezes é preciso do apoio também financeiro. É hora da igreja saber que a mão está estendida através da igreja. Não é tempo de explorar, não é tempo de apontar o dedo, não é tempo de julgar, não é tempo de criticar, não é tempo de debate, de discussão, é tempo de restauração, é tempo de unidade. Juntos somos mais fortes. Se nós cuidarmos uns dos outros, vamos poder cuidar de outros lá fora. Está entendendo? A igreja não é lugar de machucar, não é lugar de causar dor, não é lugar de ferir, não é lugar de desrespeito, não é lugar de magoar, porque um ressentimento vira uma mágoa vira raiz de amargura. Isso é terrível, é mais difícil de tratar. Isso me faz lembrar de Atos 5, olha na sua Bíblia, Atos 5, a comunidade cristã. Lá fala que essa comunidade é assim que temos que viver. Versículo 32 diz assim, que da multidão dos que creram, eram um em coração e alma. Então a mão do Senhor está estendida sobre a igreja para sermos um só, um coração e alma, uma unidade, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus. Mas lá fala que ninguém considerava exclusivamente seu as coisas que possuía, tinham todos em comum, e fala que no 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo. Ou seja, nesse período, irmãos, de escassez, a mão do Senhor está estendida sobre a igreja para buscar e salvar pessoas através do evangelho da graça. É um período de salvação. A graça de Deus é abundante nesse período. O versículo 34 diz assim, olha que coisa linda: não havia nenhum necessitado entre eles. Em nome de Jesus, que não haja ninguém necessitado entre nós, seja de alimento, das coisas básicas, às vezes seja até mesmo de um remédio,
que nós possamos cuidar um dos outros, nos ajudar. Temos tido testemunho de quanto a igreja memorial tem sido maravilhosa, e às vezes Deus te dá uma bênção, um dinheiro maior, chega nas suas mãos, um dinheiro que você fala assim, eu não estava esperando, veio do trono de Deus, você fala assim, meu Deus, eu vou também dizimar, eu vou ofertar. A Bíblia fala que eles traziam aos pés dos apóstolos, traziam para a igreja, depositavam ali as suas ofertas, os seus dízimos, para que pudesse atender os que tinham necessidade. É o que nós fazemos aqui, mãos cheias, os dízimos e as ofertas. Mas se você continuar lendo o texto de Atos 5, é ali que surge, a música mais famosa que você talvez já cantou, antiga, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, é ali que surge esse homem piedoso. Os apóstolos chamavam ele de Barnabé, o nome dele era pai da consolação, sabe, às vezes uma cesta básica é uma consolação para quem não tem o que comer para dar para os seus filhos. Você entende isso? O consolo não vem só com palavras. Oração às vezes é hora de ação, é hora da gente poder servir os nossos irmãos. E fala que Barnabé vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e depositou ali. Às vezes é o que Deus faz, e Deus tem feito. Fala, irmão, pastor, isso tem acontecido? Glória a Deus que tem acontecido. Tem pessoas que das suas primícias têm tirado e têm ofertado para ajudar outras pessoas. Glórias a Deus por isso. A maravilha de tudo isso é a graça de Deus, é a graça de Deus, que não estejamos preocupados só com o nosso umbigo. Grave isso que eu vou te falar agora. Esse é o momento em que, em vez de reagir ao medo que ocorre solto, precisamos refinar o nosso foco em compaixão e graça, e olhar para os nossos irmãos, fazer a prática de que Jesus nos chamou para fazer, em meio da tempestade. Eu sei aquela boiazinha, se eu não sou o navio, eu sou uma boia que é lançada para socorrer alguém, para ajudar alguém. A mão do Senhor está estendida sobre a igreja, amém? Então, em primeiro lugar, você deve investir no seu futuro. Em segundo lugar, você como igreja, a mão do Senhor está estendida sobre a igreja para você ter compaixão e graça. Tive fome, tive sede, estava com frio, estava preso, estava nu. Quando, Senhor, fizemos isso? Quando fizeste, estendeste a mão a um desses meus pequeninos, fizeste a mim. Amém, irmãos? Terceiro e último lugar, a mão do Senhor não está encolhida para os que são gratos. Esse aqui é meu. Quando você tem gratidão, você vai atrair o favor de Deus sobre você, vai atrair as bênçãos de Deus. Então eu quero desafiar você sempre a semear a oferta de gratidão. Viu falar disso? Oferta de gratidão. Era um costume do povo judeu, é um costume de muitas pessoas, e falar assim, olha, nasceu um filho, eu vou dar uma oferta de gratidão. Meu filho foi curado, eu vou dar uma oferta de gratidão. Meu filho passou no vestibular, eu vou dar uma oferta de gratidão. Olha, a colheita foi grande, vou dar uma oferta de gratidão. Esse mês a coisa foi fora do normal lá na empresa, eu vou dar uma oferta de gratidão. Sabe o que você vai fazer? Vai atrair mais o favor de Deus sobre você, porque a mão do Senhor está estendida. A última história que eu quero pedir para você, veja, para a gente ir para o final, é Atos 11. Preciso entregar essa palavra completa para você. Atos 11. Quero que você vá lá para o versículo 27. Aqui Ágabo, um profeta, ele prediz uma grande fome. Atos 11, 27 diz assim: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. 28, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Vou fazer um parênteses aqui, irmãos. Cada vez que você ouvir, os seus pastores falando de dízimo, de oferta, para levantar oferta, que comece em nós, que a gente seja o primeiro, e eu louvo a Deus que a nossa equipe tem sido assim. Volta e meia eu ponho lá no grupo, gente, preciso ajudar uma pessoa aí, vai uma oferta aí, daí um pouco, já lá o pastor Christian, pastor Fábio, pastor Israel, e pastor Paulo, pastor Angélica, a gente se junta lá e consegue ajudar alguém. A gente também faz a nossa parte. Então, aqui fala assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Irmãos, eu não vou investir muito tempo aqui, mas eu quero dizer para você assim, a gratidão sempre vai atrair o favor de Deus. Sabe sobre o que está falando aqui?
está falando sobre oferta missionária de fé. A Memorial, ela é grata à nossa Convenção Batista. A Memorial, ela manda todo mês o nosso plano cooperativo, mesmo em meio à pandemia, a gente manda o nosso plano cooperativo. É a maneira de a gente ser grato pela nossa convenção, porque um dia a Memorial, ela foi abençoada pela Convenção Batista. Já parou para pensar numa coisa? Os missionários que vieram para o Brasil, como que surgiu as igrejas batistas aqui? Como que você foi alcançado? Quem foi o missionário? Será que foi um missionário inglês? Missionário americano? A maioria das igrejas, né, que existem no Brasil, foram missionários que vieram de vários lugares do mundo. Você já parou para pensar o quanto, quando você envia a sua oferta missionária, você está dizendo assim: eu sou grato, porque um dia as boas novas chegaram a mim. E era exatamente o que estava acontecendo aqui, irmãos. Eles estavam entendendo que da Judéia foi de onde vieram os missionários. Da Judéia que esses missionários, esses homens de Deus que vieram trazer o evangelho, eles foram para Antioquia, e Antioquia foi o primeiro lugar onde as pessoas foram chamadas de cristãos. Então eles eram gratos porque exatamente da Judéia saíram os missionários. Assim, como que a gente não vai mandar uma oferta? O que eles fizeram? Diferente do primeiro, que é investir no seu futuro, diferente que é ter compaixão e graça, eles levantaram uma oferta de dinheiro na hora. Na hora. É o que nós temos feito quando a gente faz o Mãos Cheias. A gente arrecada para comprar as cestas básicas, é na hora para já mandar. Provavelmente terça-feira a Margarete já vai fazer as compras, e as cestas são montadas bonitinho, irmãos. E eu vejo que a Margarete, ela vibra, ela fala: pastor, você não sabe a bênção que teve essa semana. E eu já sei quem é as pessoas, sabe? Porque a gente vai estar marcando as pessoas que trazem alguma coisa diferente. Pastor, fulano já trouxe tantas latas de tal coisa, trouxe coisa diferente. Às vezes traz coisa diferente para pôr na cesta, coisa que às vezes não é padrão da cesta. E a Margarete falou: pastor, veio 20, veio 10, veio 15, a gente só completa. Fala assim: que joia, a cesta esse mês vai ser diferente, vai ter uma surpresa para as pessoas que vão receber lá na casa dele. Ah, irmãos, eu vibro, eu fico muito feliz com isso. Eu não sei você, eu quero sugerir você a ser grato, e sempre ter uma oferta de gratidão. Isso vai atrair muito mais bênçãos sobre a sua vida, pode ter certeza disso. Quero sugerir isso, uma oferta de compaixão, mas ainda uma oferta de gratidão. Há algo profundo em ser generoso, há algo tremendo nisso. Sempre eu falo que se você quer atrair o favor de Deus, seja grato, seja grato, seja grato. Devemos nos mover. Eu acredito numa coisa que eu vou te falar, e na história mostra isso, por isso que eu não estou com medo de nada que está acontecendo. Toda a história, e eu falei, irmãos, no primeiro ano que eu tomei posse aqui, eu falei: irmãos, está chegando um avivamento, você lembra disso? Não fique de fora, entre nele. Mas quando vem avivamento, irmãos, às vezes tem que dar uma chacoalhada, tem que ir perseguição. Pega uma árvore e vê que ela está precisando trocar as folhas, se não vai vir um vento forte fazer assim nela, ó. Aí as folhas vão cair e vai brotar novas folhas. Mas ela tem que estar junto de ribeiros. As folhas não murcham, não caem, porque ela está junto de ribeiros. Onde você está nesse avivamento do Senhor? Então eu acredito que no avivamento às vezes vem perseguição contra a igreja. Fique feliz, irmão, você está ouvindo falar da igreja, indo em contra a igreja, é porque Deus está chacoalhando, está mexendo. Agora é a hora de ver quem é quem, a hora é de ver quem são os crentes verdadeiros. Agora é a hora de Gideão, né, o exército diminuir talvez, para se levantar 300, que vão fazer a diferença, para a honra e glória ser do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa sobre essa questão de gratidão. Como eu disse nessa palavra de Sofonias, eu não sei, mas eu creio, né? Aí tem alguém me mandaram, falou assim: tem uma profetisa, uma irmã, uma senhora lá que profetizou, e ela tinha profetizado antes que já estava no fim a pandemia. Irmãos,
A gente fala assim, profecia boa, todo mundo gosta. Quando fala assim, o anjo da morte ia passar dia 30, todo mundo teve gente que me ligou desesperado. E aí, pastor, o que eu faço? Eu vou passar óleo no umbral de casa? Como que eu faço? Muita gente me ligou. Falei, irmãs, o cordeiro já foi morto, o sangue dele já foi aspergido, só uma vez é suficiente. Agora, se Deus falou com a irmã, irmãos, glória a Deus, fala assim, não vai, fala assim, é mentira, não, que seja verdade, que cesse essa pandemia. Mas eu acredito que quando a igreja entendeu que Deus está fazendo, que é um avivamento, vai vir perseguição, vai vir um juízo, algumas coisas que para Deus dar direção, é hora da gente entender que o avivamento começa na minha vida. Deus chacoalha você, chacoalha cada um de nós. Então, as sementes da gratidão, em épocas difíceis, em épocas de escassez, atraem Deus a um ambiente para prosperar e crescer. Lembre-se, a gratidão vai atrair o favor de Deus, amém? E eu sei que a mão do Senhor não está encolhida. Quero convidar o pessoal do louvor. Eu pedi para eles uma canção antiga. Nada que você faça hoje pelo seu Deus, nada que você realize, pague o que Ele fez por você. Você lembra quem você era? Você lembra que você era um condenado ao inferno? Você sabia disso? Você lembra que você não tinha direito ao céu? Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus. Essa canção linda diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho de Deus, eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Sabe quando? Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. A mão do Senhor não está encolhida sobre o seu futuro. Seu futuro não é só aqui na terra. Há um lugar chamado céu. Céu, lindo céu. Eu sei que vou morar no céu. Quando Ele fizer chamada e chamar o meu nome, eu vou dizer presente. Esse é um tempo que Deus está trazendo morte, para lembrar o seu povo, que só estamos de passagem aqui, somos peregrinos aqui, não chegamos ao nosso destino. Não se acostume com esse lugar, aqui não é o teu lugar. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem ninguém, mas quando Ele estendeu a mão dele para mim, me deu um futuro de investimento. Eu falei para você semear, para você poder ser mais piedoso e realizar coisas aqui na terra para o seu galardão, porque o seu futuro maior é nos céus. Quando eu falo para você que a mão do Senhor está estendida sobre a igreja, diz assim: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem contra você, mas as portas do inferno elas se levantam contra você, mas elas não prevalecem. A minha igreja é uma igreja que dá testemunho meu, porque o meu nome está sobre ela. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, um dia meu filho estendeu a mão para ele. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, eu vou orar e o Senhor vai te estender a mão para você e vai te salvar nessa noite, seja você aqui ou aí na sua casa. Mas é uma noite que ao cantar essa canção você vai se lembrar quem você era e quem você é hoje. Fique em pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor. A minha